Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Iremos iniciar hoje a nossa segunda aula de técnicas em mamografia e hoje eu vou falar sobre equipamentos, EPIs, mamografia convencional e mamografia digital, riscos e contraindicações e vantagens da mamografia, certo? Vamos iniciar aqui com equipamentos. Esse é um equipamento, acho que vocês já devem ter visto, né? Um aparelho de mamografia. Esse aqui é basicamente um aparelho utilizado em todas as clínicas, né? Ele possui colimador, compressor, pedais, cabeçote, possui colimação, tubo de raio-x. Então, é um aparelho, são praticamente todos os componentes do aparelho de mamografia. A tecnologia da mamografia desenvolveu-se muito quando os cientistas descobriram que era basicamente um tripé apoiando em uma câmera especial de raio-x. Assim foi criada a primeira máquina projetada especificamente para produzir mamografias. A primeira máquina foi desenvolvida em 1966. Até então, as imagens mamográficas eram produzidas por máquinas convencionais de raio-x. Então, naquela época, não tinha uma máquina específica, não tinha um aparelho específico e próprio para fazer a mamografia. Era feito em aparelhos convencionais de raio-x. Os primeiros equipamentos motorizados para a compressão da mama foram criados no início da década de 80. Então, naquela época, não havia o exame com compressão, né? Então, seria bem difícil fazer um diagnóstico correto e preciso, porque não tinha essa compressão da mama, como veio surgir na atualidade. E o aparelho, pessoal, de mamografia chama-se mamógrafo, ok? As características do aparelho Mammomat Siemens 1000. É basicamente esse aparelho que eu mostrei para vocês na primeira imagem. Ele possui gerador de alta frequência microprocessado, tubo de raio-x, book. Na mamografia são dois tamanhos de filmes, o 18x24 e o 24x30, compressores, pedais, identificadora, colimadores, mesa de magnificação, manual operacional, equipamento com manutenção atualizada e manual de instruções. Então, o aparelho é composto por tudo isso para que o profissional possa fazer uma boa imagem, certo? Nesse manual também, além das instruções de como utilizar o aparelho, também vem falando sobre a questão da sala em que o aparelho deve estar, a questão da umidade e da temperatura, certo? Aqui temos uma sala de exame, onde vocês identificam um mamógrafo, um biombo, EPI e geralmente possui um trocador também, para que a paciente possa colocar a bata fornecida pela clínica, pelo local que ela vai fazer o exame. Ela tem que tirar todo e qualquer adorno, todo e qualquer acessório, principalmente se estiver na região torácica, né, que possa sobrepor a mama ou que possa causar um artefato na imagem. Esse aparelho aqui, pessoal, vocês podem identificar aqui embaixo, ele possui dois pedais, certo? Esse pedal, eles fazem o movimento do aparelho e da compressão. Você vai subir, você vai descer, girar para a esquerda, direita, porque enquanto a paciente está posicionando, a técnica está posicionando o paciente, ela tem que estar fazendo esse movimento com o pé para poder colocar o paciente na forma correta, posicionar ele da forma correta. Ele possui também esse vidro aqui, é um vidro plumbífero, protetor facial, porque o rosto da paciente fica praticamente aqui, ele fica encostado aqui. Então, protege a paciente da radiação. Temos aqui o biombo, que também é de vidro plumbífero. Temos o avental. Para paciente não é indicado. Por quê? Porque vai cobrir a região torácica, a mama, que é uma área que a gente quer examinar, né? Que a gente quer estudar. Então, não tem nem lógica colocar um colete na paciente. Agora sim, pode utilizar protetor de tireoide, o óculos plumbífero, saiote, protetor de gônadas, todos esses que não irão cobrir, que não irão sobrepor a região da mama, tá certo? Detalhe, pessoal, para fazer mamografia também pega muito essa área axilar, então também tem que ter esse cuidado. Para um exame bem feito, tem que puxar toda essa área aqui, certo? EPIs. Então, como eu falei, o avental de chumbo ou plumbífero,
que a vestimenta plumbífera é uma espécie de manta de chumbo que cobre a região torácica e abdominal dos pacientes e operadores durante a realização do exame radiográfico. A gente sabe que o profissional tem que estar com os EPIs e com o dosímetro, né? Óculos plumbíferos, protetores de gônadas e protetores de tireoide. Vamos agora para mamografia convencional e mamografia digital. A mamografia convencional é realizada sem o uso de um computador e necessita de revelação do filme de maneira convencional com produtos químicos, né? Como vocês já devem ter visto em revelação, quando faz o exame na radiologia convencional, seja ele qualquer exame, então vocês vão para a câmara escura, vocês fazem a troca de filme lá dentro, tira o filme que está utilizado e coloca na processadora. Alguns têm que colocar mesmo dentro do químico, então a revelação convencional é isso, ela é manual com químicos. Já a digital, ela é através de computadores, né, de sistema, é bem diferente da convencional em questão de revelação, certo? Ou a questão do exame em si, ele tem o mesmo posicionamento, tanto na convencional quanto na digital. Dependendo do aparelho, tem o mesmo KV e o mesmo MA. Isso pode variar também em relação aos químicos, né? Porque na digital não utiliza químico. Você pode ter o mesmo parâmetro nos aparelhos digitais. Quando você vai para a convencional, às vezes muda um pouquinho em relação ao químico. Se o químico está novo, se o químico já está usado. Então, isso pode interferir sim na qualidade da imagem, certo? A mamografia digital é realizada com o auxílio de um computador e, com isso, as imagens ficam gravadas de forma digital, podendo ser trabalhadas como quiser, inclusive na questão de laudo, né? Como essas imagens são digitais, elas vão para uma central, como eu falei na aula passada, e o radiologista pode laudar de qualquer local que ele esteja, não necessariamente na clínica, no local onde foi feito o exame, com o exame em mãos. Então, ele pode ir no computador lá, fazer toda a avaliação da imagem e mandar esse laudo para a clínica. O uso da mamografia digitalizada substitui a convencional e hoje é o exame de escolha na maioria dos serviços de radiologia. Riscos de realizar a mamografia e contraindicações, né? A mamografia digital emite radiação igual a um raio-x convencional e deve ser evitada em mulheres antes dos 25 anos por terem maior chance de agressão ao parênquima mamário em desenvolvimento. Pessoal, a mama de uma mulher mais jovem, ela tende a ser um pouco mais densa, um pouco mais durinha. Então, isso dificulta também a compressão. Geralmente, nessa idade, se a paciente não tem casos de câncer na família, se a paciente não tem queixas, não há necessidade de uma mamografia, o médico sim pode pedir uma ultrassonografia, certo? De maneira geral, a exposição à radiação de um exame, seja um raio-x simples ou uma tomografia ou mamografia, vai depender do risco-benefício da exposição. Para entender a quantidade de radiação em um exame de mamografia, ela é menor que um dia de sol que você pega na praia, mas vai se somando ao longo dos exames realizados, certo? A mamografia e quaisquer outros exames com o uso de radiação é um procedimento contraindicado para mulheres grávidas, porque a radiação pode interferir na formação do bebê. Claro que os 3 primeiros meses são super importantes para a formação do feto, então é contraindicado a mamografia do primeiro trimestre de gestação. Claro que se a gente for analisar o risco e benefício, né, também tem muito isso na radiologia, às vezes é sim necessário fazer um exame de imagem, um exame utilizando o raio-x, se o benefício for maior do que o risco. Mulheres em período menstrual podem fazer exame de mamografia? Sim, pessoal, podem. A exceção é que quando a gente está nesse período menstrual, na pré-menstruação, que são os 3 dias que antecedem a menstruação, a gente pode sentir dores, a mama fica bem mais dolorida, causa um certo desconforto na paciente. Isso pode impossibilitar a realização do exame. E às vezes, se chegar a realizar, às vezes tem que repetir, porque pelo desconforto não há compressão correta. Lá na frente vocês vão ver sobre como é a compressão correta. Nem é de mais, nem é de menos. A gente tem um limite para essa compressão, tanto para não ficar desconfortável para a paciente,
tanto para não fazermos um exame incorreto, um exame errado, um exame que não vai ser nem possível laudar. Então, tem que ter todos esses cuidados, é todo um processo. Vantagens da mamografia digital. O diagnóstico é mais sensível, por isso as chances de conseguir captar, por exemplo, um tumor que esteja com estágio muito inicial são maiores. Esse é um ponto positivo especialmente importante para mulheres com menos de 50 anos ou aquelas cujas mamas são mais densas, ou seja, com mais glândulas, que também possuam mais chances de desenvolver câncer. As imagens computadorizadas, oferecidas por este tipo mais moderno de mamografia digital, são dotadas de mais contraste e podem ser ampliadas pelo médico radiologista durante a análise no seu computador. Com isso, se houver alguma lesão, será possível visualizá-la com mais detalhe. É possível armazenar as imagens em computador e recuperá-las se necessário. Obviamente que hoje escolhemos guardar as imagens em packs, diretamente na nuvem, por se tratar de um meio mais seguro e sem risco de perder dados ao longo do tempo. O médico também tem a possibilidade de trabalhar com as imagens computadorizadas, aproximando, aumentando, diminuindo, configurando o brilho, enfim, uma série de recursos que ajudam a distinguir uma calcificação de um tumor, por exemplo. Então, quando o médico tem todos esses meios para laudar a imagem, se torna meio que um pouco mais acessível, um pouco mais fácil, né? Porque as imagens ficam gravadas, ficam armazenadas, arquivadas na nuvem, já é uma certa forma de proteção dessa imagem, de arquivação. Quando o médico tem acesso a essas imagens, pessoal médico radiologista, viu? Então, eles têm toda essa facilidade de manusear a imagem, de ampliar. Eu estou vendo algo ali, amplia. O que não é possível na radiologia convencional. Essa possibilidade de editar as imagens traz muito benefício. A qualidade de imagens diferentes necessárias é menor, porque com apenas uma é possível verificar diferentes ângulos e perspectivas. Com isso, a paciente também fica menos tempo exposta à radiação utilizada para fazer o exame. A mamografia digital fornece as imagens prontas em poucos segundos, portanto, é um exame que garante agilidade. Esse é um fator essencial quando a paciente está iniciando o tratamento de um câncer, por exemplo. Sem contar que não se usa produtos químicos para a revelação do filme e é ecologicamente correta. Então, se não tem a utilização dos filmes, é bem saudável também para o técnico, né? Para o profissional que está realizando esse exame de mamografia. Ele não vai ter aquele contato com produtos químicos. Causa menos dor e desconforto porque não precisa apertar a mama com a mesma intensidade da mamografia convencional, diminuindo as queixas. Mais indicada para mulheres de seios grandes, onde a penetração é menor. Com isso, a sensibilidade do exame de mamografia digital é melhor em mulheres com mais gordura corporal. Tem mais efetividade em nódulos com menos de 1 centímetro. No rastreio de nódulos pequenos, a mamografia digitalizada é superior. Casos que necessitem investigar se houver comprometimento do tecido vascular da mama se beneficiam com o uso de contraste durante o exame. Eu acho que vocês já devem ter visto aulas de meios de contraste. A gente sabe que tem o contraste de iodo, contraste de bário. Então, se houver necessidade, sim, são utilizados esses tipos de contrastes no exame de mamografia. A mamografia digital dispensa o uso de filme e revelação. Com as imagens vão para o computador, é possível imprimir em papel de alta qualidade. Além de todos esses pontos positivos, não se pode ignorar a relação entre a mamografia digital e a telemedicina. Introdução ao exame de mamografia. Como é esse pré-processo de exame? Como que a gente chega até o exame? Tem todo um processo antes dele. Antes da realização do exame, a paciente irá passar por uma anamnese. Pessoal, a anamnese não é nada mais, nada menos que um questionário. São perguntas feitas à paciente antes da realização do exame. Se a paciente tem casos de câncer na família, se a idade da paciente, se tem históricos de doenças. Então, todos esses... Se a paciente é alérgica a algum tipo de contraste, né? No caso, a frutos do mar, que a gente já pode identificar como uma certa alergia a meios de contraste. Então, toda uma precaução na realização deste exame, certo? Se a paciente está gestante, se a paciente está no período menstrual, tá certo? Ocorreram problemas
Pronto. Se ocorreram problemas nas mamas no passado ou se há algum problema atual nas mamas, por quanto tempo eles existiram? Isso são perguntas frequentes da anamnese. No caso de um tumor conhecido, como foi palpado e onde está localizado, se já foi realizada mamografia anteriormente, como já foi a experiência da mulher, há uma história de biópsia prévia, há casos de câncer na família. São perguntas, pessoal, que não podem deixar de ser feitas antes de um exame de mamografia. A técnica de mamografia deve realizar inspeção das mamas antes de posicionar e observar se há alguma característica anatômica específica que precisa ser levada em consideração, por exemplo, se for torácica ou escoliose. A paciente usa um marca-passo. Em caso positivo, deve se explicar que a radiação não afeta o seu funcionamento nem descarrega as baterias. Essa é a grande importância da anamnese, pessoal. Vocês estão vendo um fator aí. A gente tem que explicar tudo à paciente. Essa anamnese é um processo de conhecimento e de intimidade entre o profissional e a paciente. Ele é extremamente necessário. Perguntar também se há quaisquer alterações na mama, cicatrizes, lesões cutâneas como nervos ou verrugas, eczemas mamilares, secreção ou retração mamilar, especialmente se for início recente, retração cutânea local ou qualquer outra informação relevante para o radiologista e registrar isso na planilha adequada, que é a ficha individual do paciente. Então, a gente está finalizando aqui a nossa aula. Eu deixei um exercício de fixação para vocês. Eu vou deixar também lá na plataforma, onde eu quero que vocês façam para mim, me enviem elaborem uma anamnese com 10 perguntas que devem ser feitas à paciente antes da realização da mamografia. Ok, pessoal? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.